Olá, Eu sou a Rô. eu sou o Gui. Sejam bem-vindos ao Casal dos Jogos. Então, Gui, que jogo você vai ensinar hoje pra gente? Hoje vai ser o Noctiluca, jogo trazido pela Galápagos Jogos, do Shane Phillips, de 1 a 4 jogadores, uns 30 minutinhos. Vou explicar aí as regras pra você. Inclusive, esse aqui é um jogo que a gente recomendou lá, no primeiro Casal Recomenda. E aqui a gente vai trazer as regras e depois a jogatina, a gameplay. Então vamos lá, pra começar, vamos começar com a preparação do tabuleiro. Coloca o tabuleiro com o lado numerado virado para baixo. Pegue o dado preto e devolva para a caixa, ele é usado somente no modo solo. Despeje todos os dados no tabuleiro. Agora coloque aleatoriamente 5 dados em cada uma das extremidades externas e 4 dados nessas partes internas. Este é um exemplo de como o tabuleiro deve ficar. Todos os dados restantes coloque do lado, formando uma pilha de descarte de dados. Pegue todas as fichas de pontuação e separe elas por cor, em ordem crescente, colocando o número 8 no final e o número 2 no topo. O jogo possui 4 cartas com a pontuação que será contada no final. Do lado oposto existe uma Noctiluca de cada cor. Embaralhe essas cartas com as cores viradas para baixo e dê para cada jogador uma carta. O jogador vai olhar qual que é a sua Noctiluca predileta, e vai manter isso em segredo durante todo o jogo. Pegue todas as cartas de jarra, embaralhe e distribua 3 para cada jogador. Cada jogador irá escolher 2 desses jarros para iniciar. Depois de escolher, o jogador coloca os seus jarros virados para baixo e devolve outro jarro que ele não quis para o monte. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido os 2 jarros iniciais, todos podem revelar e deixar os jarros virados para cima. Divida os jarros restantes em 4 pilhas iguais, viradas para cima. Divida os peões em números iguais para cada jogador. Neste caso, estou fazendo um exemplo de setup para 3 jogadores. Neste exemplo, cada jogador recebeu 4 peões, ou trabalhadores mergulhadores. O manual diz que o jogador mais jovem deve iniciar a partida. Dê para o jogador esse token com o número 1 virado para cima e coloque do seu lado. Este é o setup do jogo, já podemos começar a jogar Noctiluca. Na sua rodada, você deve pegar um dos seus trabalhadores e colocar em um dos espaços de costa, que são esses marrons do lado do tabuleiro. Depois de decidir colocar o trabalhador, você deve decidir em qual linha ele vai mergulhar para coletar as Noctilucas. Em linha reta. Neste caso, você sempre tem 2 opções. Ou esta linha, ou esta linha. Depois de definir qual linha você quer, escolha o número de 1 a 6. Neste caso eu vou escolher essa linha e escolher o número 6. Colete então todos os dados daquela linha com o valor escolhido. Depois de coletar os dados, seus números não importam mais, somente as cores. E você vai alocar as suas Noctilucas nos seus jarros, de acordo com as cores. No caso, esse jogador aqui vai colocar um laranja aqui, um verde aqui. Você pode distribuir da maneira que você quiser, desde que você consiga distribuir. Neste caso, sobrou 2 azuis que ele não tem onde colocar. Neste caso, passe para o próximo jogador no sentido horário. Esse jogador vai verificar se ele tem a possibilidade de alocar uma dessas Noctilucas. Ele deve escolher somente uma e alocar. Nesse caso, o jogador vai colocar essa Noctiluca nesse jarro aqui.
e ele deve passar os dados restantes para o próximo jogador. O próximo jogador fará a mesma coisa, escolhendo somente um dado e alocando. Isso será feito até que todos os jogadores tenham alocado todas as Noctilucas, ou até todos os jogadores não conseguirem mais alocar as Noctilucas, então podem colocar as demais no descarte neste caso. O próximo jogador em sentido horário vai fazer a sua jogada colocando um peão, escolhendo uma linha e um número de 1 a 6 e coletando os dados. Quando um jogador completar seu jarro colocando todas as Noctilucas, ele vai pegar todos os dados e colocar no descarte. Vai receber um token de pontuação de acordo com a cor daquele jarro. Neste caso, o vermelho, ele vai pegar o primeiro disponível mais em cima e colocar na sua área de jogo. Esse jarro também lhe dá 2 pontos de vitória, que será contado somente no final do jogo. Coloque os jarros completados virado para baixo e escolha um novo jarro disponível das 4 opções disponíveis. E dessa forma o jogo vai continuar até que todos os jogadores tenham alocado todos os seus trabalhadores. Depois que todos os jogadores tiverem colocado seus trabalhadores e as Noctilucas nos seus jarros, encerra a primeira rodada. Dessa forma, pegue todos os dados remanescentes no tabuleiro descarte todos eles, pegue todos os trabalhadores e distribua novamente entre os jogadores. Neste caso, para 4 jogadores, para 3 jogadores, são 4 marcadores para cada. Depois monte o tabuleiro novamente, da mesma forma como na primeira rodada. Depois do tabuleiro preparado para a segunda rodada, o jogador que era o jogador inicial pega o seu marcador de primeiro jogador e passa ao jogador à sua direita. Dessa forma, o jogador que era o último jogador na última rodada será o primeiro desta rodada. E vire o token para o seu lado, mostrando o número 2, indicando que está na segunda rodada. Na segunda rodada, os jogadores vão jogar em sentido anti-horário. O jogo deve seguir normalmente, assim como a primeira rodada, até que todos os jogadores tenham colocado todos os seus trabalhadores. Depois que todos os jogadores tiverem coletado as Noctilucas desta rodada, verifique qual o jogador que tem mais tokens de uma determinada cor. Neste caso, esse jogador tem mais tokens vermelhos do que os demais. Pegue todos os tokens vermelhos restantes, vire eles para o lado cinza e dê para aquele jogador. No caso do marrom, esse jogador e esse jogador estão empatados. Dessa forma, distribua para os jogadores as fichas restantes do lado verso também, do lado cinza. Se precisar dividir e sobrar alguma ficha, tiver um número ímpar para dividir em jogadores pares, pegue aquela ficha e devolva para a caixa. E esse jogador tem mais fichas amarelas, ele pega todas as restantes amarelas do lado cinza e coloca na sua área de jogo. Depois disso, vamos para a pontuação final. Conforme indicada na carta, o jogador primeiro deve somar todas as suas fichas de token de pontuação, tanto do lado colorido quanto do lado cinza. Depois o jogador deve somar todos os jarros que tem pontos de vitória impresso neles. Depois o jogador irá contar em todos os jarros completos quantas Noctilucas preferidas dele ele coletou. Neste caso, o jogador tinha a Noctiluca verde como a predileta. Então ele vai contar cada espaço de Noctiluca verde nos jarros completados e vai somar isso à pontuação. Neste caso, 4, 6, 7, 8, 9, 9 pontos de vitória neste quesito de Noctiluca predileta. Os jarros incompletos não contam para essa pontuação. Depois o jogador vai pegar todos os dados que sobraram em jarros incompletos e a cada 2 dados que sobrarem, ele ganha 1 ponto. Neste caso, o jogador ganha somente 1 ponto. Depois some toda a pontuação. O jogador com o maior número de pontos de vitória vence. Se houver empate, o jogador que tiver mais jarros completados vence.
Se o empate ainda persistir, os jogadores empatados dividem a vitória. Então é isso. É um jogo muito gostoso, muito fácil de jogar. É um joguinho gostoso assim para passar um dia à tarde, você pega e joga e tranquilo, não tem briga, não tem discussão, é bem tranquilão. Então, espero que vocês tenham gostado aí do setup das regras e logo mais vai ter o vídeo da gente jogando mesmo para valer, tá bom? A gente vai fazer nosso duelo do casal jogando Locked Luca. Aí na descrição a gente vai deixar o link também para vocês, quem quiser comprar, com uma recomendação aí para vocês comprarem. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um like, se inscrever para quem não é inscrito, acionar o sininho e todas essas coisas. Tchau! Tchau! Mas parece que fica junto, né? Não é que vocês queiram fazer... Olha lá, tá tudo na mesma cor aqui.